trouxe uma palavra para nós, para compartilhar. E a palavra está no livro de Jonas. O profeta Jonas exatamente falando sobre isso, sobre a tomada de posição profética. Aquilo que nós como igreja, nós como povo que ora pela manifestação da vontade de Deus, tem clamado nesses dias. Nós somos a geração de João Batista, mas para que sejamos a geração de João Batista, precisamos ter um corpo profético pronto, santificado e preparado em santidade, né? Mas pronto para abrir a boca e falar aquilo que Deus quer que seja dito. Jonas, ele foi chamado, e aqui no capítulo 1 de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então, existe um clamor de Deus, um envio de Deus, um olhar de Deus na direção dos profetas, mas para que a vontade de Deus ela seja feita, é preciso uma disposição profética. É preciso uma disposição daquele que é chamado de cumprir a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Jonas, a princípio, quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Jonas, a gente não entende porque Jonas toma essa atitude de ir contra, de ir exatamente para o caminho oposto, de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse e ir para outro lugar e não para o lugar que Deus havia mandado. Deus, a gente lê que Deus fala que é para Jonas falar contra, né? Profetizar o mal que estava acontecendo em Nínive. E talvez por isso, de imediato, Jonas tenha decidido não ir, mas não foi só por isso. A gente sabe tudo o que acontece. Jonas vai para outro lugar e há uma tempestade, e a tripulação chega à conclusão de que aquela tempestade estava acontecendo porque Jonas estava desobedecendo ao seu Deus, e ali havia vários adoradores de vários outros deuses, e eles entendem que lançando Jonas no mar, aquela tempestade ia passar, como efetivamente aconteceu. Jonas foi engolido pelo peixe, e ali dentro do peixe Jonas se arrepende, e ele então, ao arrepender-se, Deus faz com que aquele grande peixe cuspa Jonas para fora, e Jonas finalmente vai fazer aquilo que era para fazer. Então ele vai ser o profeta que Deus o levantou para ser, falar aquilo que era para ser dito, através do que Deus tinha mandado. Então Jonas fala para Nínive tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, que eles estavam pecando e que eles iam sofrer a consequência. Mas aí há um movimento diferenciado, onde o próprio rei de Nínive se levanta para santificar, e ele determina um jejum, e ele fala: vamos vestir panos de saco e vamos nos colocar diante da presença de Deus de novo, vamos nos santificar. E aí o que acontece? Deus volta atrás naquela palavra e diz: então, como o povo de Nínive se santificou, voltou para mim, me clamou novamente, então eu não vou mais castigar Nínive. E aí Jonas dá um piti e fala: tá vendo? É por isso que eu não queria falar. É por isso que eu não queria falar, porque eu falei e Deus não fez o que eu falei. Mas profeta, será que Deus tem que falar tudo aquilo que você deseja? Será que Deus tem que fazer tudo aquilo que você quer que Ele faça? Ou que você espera que Ele faça? Será que a tua expectativa é sempre conectada com a expectativa de Deus? É tão santo assim? Profeta. Então, o papel do profeta é abrir a boca e profetizar. Não é mais exigir de Deus aquilo que Ele falou, que aquilo que Ele falou aconteça. Nós não sabemos na plenitude, completamente os planos de Deus e como Ele vai agir a cada dia, a cada minuto.
Nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos e isso é o que nos cabe. Aquilo que Deus vai fazer é com Ele. Então, profeta, abra a tua boca e profetize, de acordo com aquilo que Deus falar para você profetizar. Então, quantas vezes Deus nos mandou fazer algo? Aí você pode pensar, mas Leandro, mas eu não sou profeta. Quem disse? A qualquer momento Deus pode fazer você se levantar e profetizar. Abrir a tua boca e falar para alguém, ou para um povo, ou para um grupo. Alguma coisa que Ele quer que você fale, que Ele quer que você diga. E ali você vai ser usado nesse dom, o dom da profecia. Dom é um presente, é Ele que te dá. Então a qualquer momento Ele pode mover você e falar, vai agora, eu estou derramando o dom da profecia na tua vida, eu estou te dando um presente, vai lá, abre a tua boca e fala. E quantas vezes Deus disse para a gente abrir a boca e a gente não abriu, e aí a gente vive uma tempestade e a gente não sabe por quê, porque a gente não obedeceu. E enquanto a gente não obedece, ou a gente está num barco turbulento, ou a gente é lançado no mar revolto, ou a gente está dentro da boca do peixe, mas não está fazendo aquilo que Deus quer. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, o que eu quero que você, o que eu desejo, que Deus deseja que você tome como verdade para a tua vida, é que o teu lugar não é num barco no meio de uma tempestade. O teu lugar não é num mar solto, num mar revolto, numa tempestade achando que vai morrer. Não é num barco sendo acusado por um e por outro. Não é dentro da boca de um peixe, dentro de um peixe limitado, impedindo que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. O teu lugar é no lugar que Deus te colocou, que Deus te enviou, falando e fazendo aquilo que Deus te mandou falar e fazer. Receba isso no teu espírito. E aí talvez você olhe para dentro de si e pergunte, então qual é o meu lugar? Então qual é a fala? Mergulhe na palavra de Deus. Vai orar, porque Deus vai te falar. Deus vai te mostrar. Ele vai te revelar um sonho. Ele vai te dar uma visão. Mas Ele é Deus que agora Ele procura profetas para que sejam usados por Ele, para que declare, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Jesus está voltando, se aprume, toma a tua posição, volta para Jesus. Se você ainda não conhece, vem cá que eu vou te mostrar quem é Jesus. A geração de João Batista precisa se levantar. A geração profética de João Batista, a nova geração, precisa se levantar, precisa se posicionar. Para de fugir, ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. Fala aquilo que precisa ser dito, porque não há mais tempo de correr, Jonas. Não há mais tempo. Se Deus mandou ir para Nínive, vai para Nínive. Se Deus apontou uma pessoa para você ir lá e falar do amor de Jesus, abre a tua boca e fala. Porque a obra é de Deus, não é mais com você. O teu profeta, o que você tem que falar, o que você tem que fazer é abrir a boca e falar. A obra é do Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir reorganizar os pensamentos de ninguém. Você não vai conseguir destruir, reconstruir o coração de ninguém. Quem faz isso é Deus. Ele abate e Ele levanta. Ele constrói, Ele destrói, Ele constrói de novo a hora que Ele quer. O nosso papel aqui na terra como igreja, e um dos 5 ministérios apostólicos, é o ministério profético, que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, não pode se calar. Precisa abrir a boca e falar aquilo que Deus tem mandado, tem ordenado. Então, no fim das contas, no último capítulo aqui de Jonas, que é o capítulo 4, Deus vira, depois do piti de Jonas, Deus vira para ele e fala assim, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta que murchou? Enfim, Deus tinha feito ali um sinal profético para ele, uma proteção, e ele ficou nervosinho porque a planta murchou. E aí com isso, Jonas respondeu, é razoável a minha ira até a morte. É razoável, Jonas, que você se irrite porque eu resolvi abençoar e não destruir? Jonas, para e pensa. É razoável que você pense que eu tenha que seguir a tua vontade, não a minha, profeta?
Profeta, você é minha boca. Mas quem decide sou eu. Quem toma a decisão, quem põe o pingo no i, quem dá o ponto final ou põe uma vírgula sou eu, Jonas. Não é você. O nosso trabalho é obedecer e descansar. E só observar qual é a obra que Deus vai fazer através daquilo que nós executamos por Ele, para Ele. E louvar a Deus por tudo aquilo que Ele decidir fazer. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Toma posição. Ouça a voz de Deus e fale daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Não se cale. Esse é o tempo onde Deus está arregimentando um exército de profetas. João Batista, da nova geração, seja chamado e atenda a esse chamado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito. Tenha uma boa noite. Eu queria lembrar vocês hoje, eu esqueci de falar na última live, sobre a nossa série Relaciona, que tem ido ao ar lá no nosso canal do YouTube toda segunda-feira. Fala sobre relacionamentos. O primeiro episódio falou do relacionamento entre amigos. E aí como Deus nos ajuda, como Deus faz, como Deus traz amigos para a nossa vida e acabam se tornando da nossa família. O segundo episódio fala de relacionamento a dois, né, casais. Então também está muito divertido, está bem descontraído. E como Deus nos ajuda, como o nosso relacionamento com Deus ajuda esse relacionamento a dois. E o terceiro episódio, que foi ao ar agora na segunda-feira, fala sobre arte, né? Sobre a arte na vida de quem serve a Deus, né? Como a gente pode ter uma mente um pouco mais aberta do que a gente tem hoje para as artes no geral, para as artes plásticas, para a música como um todo e todos os outros tipos de arte. Então a gente conversa um pouco sobre isso ali com a artista plástica e pastora Patrícia e com a cantora e serva de Deus Sara. Então assim, se você puder...